Olá, meus alunos! Olá, meus queridos alunos dos terceiros anos, A, B e C. Como é que vocês estão? Estudando muito, bastante, né? Então, hoje eu resolvi fazer mais uma videoaula. Eu creio que seja a nossa última videoaula, porque agora as nossas aulas vão ser via lives, né? Então, antes de a gente ter o nosso primeiro encontro pela live, eu resolvi fazer essa última videoaula com vocês para a gente concluir as competências na redação do Enem. Lembram? Competência, aqueles critérios que os avaliadores utilizam para corrigir as redações no Enem, ok? É importante que vocês conheçam bem direitinho esses critérios para vocês seguirem estes modelos e aí vocês não cometerem erros e seguirem lá o que eles pedem para poder tirar nota 1000 lá no dia da prova, se Deus quiser, que este ano será provavelmente em dezembro e não em novembro, não é isso? Então, gente, vamos agora ver a competência 4, certo? E depois a gente passa para a competência 5, certo? Tá bom? Vamos ver aqui o que estuda a competência 4. Deixando logo de antemão a vocês que a competência 4, ela vai tratar dos elementos coesivos. O que são esses elementos coesivos? Na redaçãozinha de vocês, pessoal, a redaçãozinha de vocês é como se fosse um prédio, um tijolo, um prédio formado de tijolos. Esses tijolos, eles têm que estar bem unidinhos, se não tiver bem unidinhos organizadamente, o que é que acontece? O prédio desmorona. Vamos imaginar assim. Da mesma forma, a redação de vocês, ela tem que estar bem alinhada, ou seja, bem organizada. E os elementos coesivos, eles têm esse papel importante porque eles vão unir. Eles vão unir o quê? Uma oração à outra, um período ao outro, um parágrafo ao outro. Vão servir para ligar, né, o conteúdo da redação de vocês, para poder deixar ele mais claro, para que se possa entender o que é que vocês querem repassar como mensagem, ok? Deixa eu pegar aqui um papel, um conteúdo aqui para a gente rever. Vamos lá. Competência 4. Nesta competência, os aspectos a serem avaliados dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Assim, na produção da sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. O que é um texto coeso? Um texto bem estruturado. Você precisará das preposições, conjunções, artigos, advérbios e locuções adverbiais para estabelecer inter-relações de orações, frases e parágrafos. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo de uma redação que tirou nota 1000 no Enem, e eu vou dar um exemplo aqui apenas de uma introdução, e eu grifei aqui os elementos coesivos para vocês terem a noção clara do que é isso na redação e como se utiliza. Por exemplo, aqui nós temos uma redação que foi de 2018, né, que o tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O participante começa a sua redação assim, a introdução. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanço à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriundo do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, vejam que cada itemzinho, cada palavrinha que eu grifei aqui corresponde a um elemento coesivo. Então, a função do elemento coesivo é ligar as orações, os períodos na redação. É de fundamental importância. Vejam que aqui ele utilizou o artigo 1, contudo, para poder concluir o que foi dito na oração anterior. Aí, uma vez que seus, olha, e o nesse sentido. Então, é importante que vocês atentem para esses elementos que vocês têm que colocar na redação de vocês. E aí, na competência 4, os avaliadores vão ver como vocês utilizaram esses elementos na redação de vocês. Se foi diversificado, se foi organizado, tudo bem direitinho, vocês adquirem lá os 200 pontos. Se não foi lá essas coisas, pode adquirir 160, 80 ou 40 ou até 0 pontos, se não tiver nenhuma articulação, ok? Gente, aqui nesta competência 4 é que entra aquela questão, lembra que eu falei para vocês nas nossas aulas, da coesão e da coerência, que eu disse a vocês, gente, a gente vai chegar na coesão e na coerência.
Quando a gente fala de coesão, a gente, lembra dos elementos coesivos, ou seja, das conjunções, os pronomes, preposições e outros, que são esses elementos que ligam as frases, as orações uma nas outras e os parágrafos também, ok? E o que é a coerência? A coerência aborda a articulação externa, como está organizado e bem estruturado o seu texto, capaz de transmitir informação clara e conteúdo. Então, a coesão são os elementos e a coerência é o resultado, é o que foi feito depois disso aí, como foi que ficou feito, né? Isso, então, é importante essa questão da coesão e da coerência, né? Para que seu texto fique claro e para que vocês obtenham uma nota satisfatória na redação de vocês, ok? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro esta competência. A gente pode tirar outras dúvidas no dia da nossa live, ok? Gente, agora nós vamos para a nossa última competência, que é de fundamental importância. Eu creio que esta competência, ao meu ponto de vista, é a mais importante, certo? Que é a competência 5. Nesta competência, né, é onde vocês irão concluir, ou seja, vocês vão concluir a redação de vocês e vão lançar a proposta de intervenção de vocês para solucionar a problemática. Como assim, professora? Lembra que eu falei para vocês que os temas das redações do Enem geralmente são temas polêmicos, temas que tem que ter uma reflexão, seja política, seja social, uma problemática, e você vai ter que tentar, claro que a gente não vai solucionar o problema, a gente vai pelo menos tentar ver uma possível solução para a resolução da problemática, ok? Então, esta é o estudo da competência 5. Pausazinha, só para me organizar aqui. Então, pessoal, a competência 5, ela avalia a capacidade do aluno em elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Que é isso, professor? Você não pode lançar uma proposta para a resolução de uma problemática se você disser alguma coisa que diz respeite aos direitos humanos, disser alguma coisa que não tenha nada a ver com respeito à cidadania, à dignidade humana, né? Então, se você fizer isso, a sua redação poderá ir para nota 0, né? Ou não chegar nem a ser avaliado, ok? Então, pessoal, nessa proposta de intervenção que vocês vão propor, é de fundamental importância, tem que ter 5 elementos essenciais. Quais são esses elementos? O agente, é a ação, é o modo meio, é o efeito, a finalidade, né? E um detalhamento, né? Vamos ver cada itemzinho desse. É importante que na conclusão de vocês tenha esses elementos, porque eles vão ser avaliados também, sobretudo nos níveis de desempenho, né? Se o aluno faz só 2 elementos ou 3 elementos, o nível de desempenho dele vai ser menor ou maior, dependendo de como ele elabora a conclusão dele, ok? Então, vamos ver aqui, A proposta de intervenção deve conter 5 elementos. O agente, quem é o agente? É quem deve executar a ação para a resolução da problemática. Geralmente, pessoal, na redação do Enem, o agente, os candidatos, eles utilizam os governantes, né? O governo, a prefeitura e tudo mais, essas pessoas que estão acima, né? As autoridades políticas, né? Que eles utilizam como agente. Mas pode ser uma instituição também, pode ser outros agentes, não é obrigatório que seja só o governo, não. Só estou dizendo que geralmente são os governantes o agente. Então, é importante que se tenha esse primeiro elemento. O outro é a ação. O que é ação? O que fazer é o elemento que diz respeito à ação prática, executável, necessária para intervir no problema apresentado. O modo meio, que é a maneira ou os recursos pelos quais a ação interventiva é realizada. O efeito, a finalidade, que é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos com a ação interventiva. E o detalhamento, esse detalhamento, pessoal, é um item que não pertence ao grupo dos elementos, mas acrescenta informações à ação interventiva, ao agente, ao modo meio ou ao efeito, para que
sua proposta esteja completa, é necessário apenas um detalhamento. Esse detalhamento é apenas mais alguma informação sobre os 4 elementos anteriores, né? Vamos dizer, geralmente o detalhamento é sobre a finalidade ou efeito, né? Ou sobre a ação. Então, esse detalhamento, ele vai contar como apenas mais um item para ajudar, mas ele não é tão essencial como esses 4 primeiros, ok? Eu coloquei aqui um exemplo também de uma redação, de uma conclusão, né? De um aluno que tirou nota 1000 no Enem de 2015. O tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Este aluno, ele tirou nota 1000. Vamos ver como foi a conclusão dele. Diante dos argumentos supracitados, olha aqui os elementos coercitivos. É dever do Estado, o agente, o Estado, proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral. É a ação. Criando campanhas de combate à violência. Como é que ele vai proteger? Criando campanhas de combate à violência. É o modo meio, como ele vai realizar a ação. Além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Pode ser um detalhamento da ação, né? Aqui já é o detalhamento que foi da ação. Soma-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores, no intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Aqui é o efeito ou finalidade, né? Qual é a finalidade? Formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Essa proposta de intervenção aqui desse candidato de 2015, vocês viram que ele utilizou os 4 elementos em um detalhamento. Eu estou percebendo que na redação de vocês, muitos já estão entendendo isso, mas não estão colocando ainda os elementos direitinho. Mas eu espero que depois desta aula, depois que vocês estiverem estudando mais, vocês acabem entendendo que para a conclusão de vocês ficar melhor, a proposta de intervenção de vocês, que tem estes 4 elementos e esse detalhamento, ok? Porque isso aí vai ser de fundamental importância para a avaliação de desempenho de vocês. Vamos ver como é que fica o desempenho da competência 5. Níveis de desempenho da competência 5. Quando é que o aluno tira 0 nessa competência? Quando ele não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou assunto. O nível 1, que ele vai adquirir 40 pontos, apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Nível 2, 80 pontos. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada à discussão desenvolvida no texto. Nível 3, 120 pontos. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Nível 4, 160 pontos. Quando o aluno elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao texto, né, e articulada à discussão desenvolvida no texto. Nível 5, 200 pontos. Elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Só lembrando que para chegar a esse nível 5, que são os 200 pontos, tem que haver isso aí, ó. A presença desses 4 elementos e esse detalhamento, que pode ser de um desses 4 elementos. É isso, gente. Concluímos as nossas 5 competências. Então, a redação do Enem, ela não é um bicho de 7 papão, né? Não é um bicho de 7 cabeças, desculpa, certo? A redação do Enem, ela é mais questão de estudo mesmo, e de estudar esses critérios, né? Que são de avaliação, ok? Mais treino, são as habilidades que vocês têm que adquirir realmente. E muita leitura, lógico, né? Até para vocês adquirirem o próprio repertório de vocês, porque o repertório de vocês, sociocultural, vocês vão escrever através da leitura. Quando a gente lê, a gente vai adquirindo repertório, ok? Então, façam isso, continuem estudando, tá? Logo, logo a gente vai se ver, se Deus quiser, em agosto a gente vai voltar às nossas aulas presenciais e a gente vai retomar esse conteúdo, todo o conteúdo que a gente já viu, desde lá do início até agora, mas o mais importante é vocês estarem praticando, estudando
Embora que em julho seja decretado férias, eu espero que vocês não acomodem e achem, é porque é férias, eu vou passar um mês sem nem pegar aí conteúdo de redação, de jeito nenhum. Continuem estudando, continuem treinando, não desanimem quando eu colocar alguma observação na redação de vocês, que eu não sei se, porque muito poucos estão participando, mas os que estão, eu coloco algumas observações, tem umas boas e outras não tanto. Então vocês tenham essas observações como uma forma de vocês melhorarem, não como uma forma de desestímulo. Não é este o meu propósito, ok? E se Deus quiser, a gente vai se ver logo. Fiquem com Deus e até segunda-feira, às 8 horas da manhã, na nossa live, ok? Beijão, até a próxima.